Amados, abra suas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O Senhor tem me inquietado, amados, nessas últimas 3 semanas, a respeito da salvação, do alcance de vidas, do valor das vidas. Eu queria que isso pudesse servir para todos nós como um despertamento, para que nós possamos, amados, estar cientes e conscientes do quanto há no coração de Deus uma expectativa em relação às vidas, para que as vidas sejam alcançadas, resgatadas e salvas. Eu glorifico a Deus, amados, porque nós temos exemplos na palavra de Deus que nos ensinam, nos trazem de forma inequívoca a certeza do amor que Deus tem por cada vida, por cada família, pela sua igreja, por toda a humanidade. Atos capítulo 9, tema da mensagem de hoje, o amor que acolhe e perdoa uma multidão de pecados. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos. Te damos graças, Senhor, pelo teu operar. E clamamos-te, Senhor, prepara a terra dos nossos corações e mentes como terra preparada para receber esta semente preciosa que é a tua palavra. E esta semente possa encontrar guarida em terra fértil, germinar e frutificar para o louvor da tua glória. Desvenda, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que possamos contemplar as maravilhas da tua palavra. Dá-nos o entendimento e a compreensão necessários, para que possamos, Senhor, ser dirigidos por esta palavra, com uma luz que alumia em local escuro. Seja, portanto, a tua palavra, Senhor, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Assim clamamos em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 9 fala sobre a conversão de Saulo. Saulo, nosso amado, muito querido apóstolo Paulo. Nos diz a palavra de Deus: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido,
para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Amém? Os amados podem sentar-se até aqui. Mantenha a sua Bíblia aberta. Em Atos capítulo 9. Deus seja louvado, amados, por essa porção gloriosa. Amados, a conversão de Saulo de Tarso foi um dos grandes marcos da história da igreja. Em Atos capítulo 22 e 26, o próprio apóstolo Paulo traz o testemunho da sua conversão gloriosa. E quando nós contemplamos, amados, essa conversão, quando vemos este perseguidor da igreja sendo alcançado, este homem extremamente religioso, Saulo de Tarso era um judeu extremamente religioso, que obedecia à lei de Moisés, e tudo o que ele fazia perseguindo os cristãos, que ele chama a seita, e essa seita era conhecida como o caminho, porque Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Saulo perseguia todos aqueles que professavam o nome de Jesus Cristo. Ele pensava, amados, com um coração puro, um coração sem dolo, sem mácula, está fazendo um grande favor para Deus, perseguindo aqueles que criam em Jesus Cristo. E ele foi um implacável perseguidor da igreja. Ele tinha poder dado pelos principais da sinagoga, pelos sacerdotes, para prender, também para matar os cristãos. Amados, se nós analisarmos a conversão de Saulo, e se entendermos, como diz no capítulo 8, eu queria que você acompanhasse comigo no capítulo 8, no finalzinho do capítulo 7 de Atos, diz assim, a respeito da morte de Estevão, o primeiro grande mártir do Evangelho, um diácono separado por Deus para louvor da sua glória. No versículo 58 diz assim: e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Continuando no capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Quando nós ouvimos esse relato de Lucas o evangelista, médico Lucas, também escritor de Atos, quando ele relata sobre quem foi Saulo, nós paramos para pensar como pode uma pessoa como Saulo, um perseguidor implacável da igreja, um religioso fiel aos ditames da lei mosaica, mas cujo coração, ainda que imaginando fazer o bem e confirmando aquilo que a palavra de Deus diz, que o coração do homem é enganoso, engana o próprio homem, engana também a outros homens. Paulo, que tinha
zelo pelas coisas de Deus, mas não tinha ainda nenhum entendimento das coisas de Deus. Nós, quando olhamos para a vida desse servo do Deus Altíssimo, se não conhecêssemos a história, diríamos assim: como pode alguém como Saulo receber o amor, o acolhimento, o perdão, as misericórdias do Deus Altíssimo? Amados, é por isso que o Evangelho de Jesus Cristo precisa ser propagado. É por isso que nós precisamos, amados, compreender e conhecer esse amor inigualável. Porque quando nós, conhecendo a história de Saulo e a sua conversão, nos deparamos com esse amor, nós ficamos perplexos. E é necessário reconhecermos aquilo que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 2, versículo 11, que Deus não faz acepção de pessoas. O próprio apóstolo Pedro, na conversão de Cornélio, em Atos capítulo 10, logo à frente, ele reconhece, assim, reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Se nós pensarmos na conversão do etíope, eunuco, dos oficiais de Cândace, rainha da Etiópia, se pensarmos na conversão de Cornélio, se pensarmos, amados, na conversão do próprio Saulo de Tarso, nós constataremos de forma inequívoca, amados, que Deus verdadeiramente não faz acepção de pessoas e que o coração de Deus não guarda mágoas. Se Deus guardasse mágoas, se Deus se magoasse com os homens, com a humanidade, certamente o seu coração se endureceria. Porque se você, juntamente comigo, refletir agora, se nós refletirmos sobre o quanto nós magoamos a Deus antes de conhecê-lo, e o quanto nós continuamos a magoar a Deus depois de conhecê-lo, quantos motivos nós já demos para Deus, para que Ele nos rejeitasse, quantas vezes, amados, nós fizemos muito mais do que seria necessário para Deus virar o rosto para nós, cruzar os seus braços, não renovar as suas misericórdias. As misericórdias que se renovam a cada amanhecer e são a causa de não sermos consumidos. Amados, nós já demos motivos mais do que suficientes para que Deus pudesse nos rejeitar, virar o rosto, cruzar os braços. Mas há um amor que flui desse Deus de amor, desse Deus que é a fonte do próprio amor, a razão da existência do próprio amor. E o fluir desse amor não cessa. E Deus continua ainda hoje olhando para vidas como do etíope, olhando para a vida dos Cornélios que ainda existem hoje, dos Saulos de Tarso, olhando para tantas vidas que magoaram o coração de Deus, entristeceram o coração de Deus, vidas gentias, vidas como as nossas vidas. Nós não somos, amados, a descendência genética de Israel. Pela lei de Moisés, nós não teríamos direito a essa comunhão com Deus. Nós não poderíamos chamar a Deus de Pai, ainda que nós o reconhecêssemos como Deus Todo-Poderoso. Foi, amados, o fluir desse amor inigualável, cuja demonstração maior foi a entrega pelo Pai do seu próprio Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos traz a certeza inabalável, e uma certeza que nós precisamos ter a cada dia, amados, que todos nós que já recebemos, amados, esse amor, esse acolhimento, o perdão dos nossos pecados, todos nós que já tivemos esse encontro real com o Senhor Jesus Cristo, precisamos renovar a cada dia a alegria desse encontro,
em gratidão, em louvor e adoração a Deus. Esse encontro de amor, de poder, de misericórdia, que Saulo teve no caminho de Damasco. Esse amor que acolhe, esse amor que perdoa, esse amor que não guarda mágoas, esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor ágape, que é o amor que só pode brotar do coração de Deus e que só pode estar em nós quando o Espírito Santo de Deus está em nós, amados. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Se nós não tivermos o Espírito Santo em nossas vidas, nós somos incapazes de amar dessa forma, nós somos incapazes de perdoar dessa forma. Nós continuaremos amontoando lixo em nossos corações. Lixos de mágoas, lixos de ressentimentos, lixos de vingança, lixos de falta de perdão. Amados, nosso coração, se nós não estivermos sendo dirigidos pela palavra, pela presença do Espírito Santo de Deus, nosso coração será um grande container, um grande depósito de lixo. E o lixo contamina, o lixo destrói, o lixo exala mau cheiro. Assim eram as nossas vidas. Assim ainda continuam sendo muitas vidas. Porque nós não valorizamos, amados, a dimensão desse amor, a dimensão dessas misericórdias, a benevolência, a benignidade desse acolhimento e o poder desse perdão que apaga uma multidão de pecados. É necessário que nós compreendamos isso, amados. Que Deus não faz acepção de pessoas. E que não importa quantos tenham sido, quais tenham sido, por piores que possam ter sido, os pecados já cometidos, como aqueles que nós já cometemos, dos quais fomos perdoados. Queria que você pudesse refletir nesse momento sobre vidas que precisam ser alcançadas. E que essa mensagem pudesse chegar até essas vidas. Eu não gostaria que ela chegasse apenas através da internet. Eu queria que ela chegasse através de você. Eu queria que você tomasse uma posição como mensageiro de esperança. Uma vida através da qual o Espírito Santo de Deus haverá de operar para alcançar as vidas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Esse encontro de amor, de poder, de misericórdia que Saulo de Tarso teve na estrada de Damasco mudou a história desse perseguidor da igreja. Eu queria que você acompanhasse comigo em Atos capítulo 9, a partir do versículo 19. Depois que Ananias visita Saulo, ora por ele e o chama de irmão. Ele que resistiu, dizendo, não posso, ele é perseguidor, vai nos prender. Jesus falou, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Versículo 19 diz assim, e tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. O perseguidor da igreja, o homem de coração endurecido, perseguidor dos cristãos, torna-se perseguido, brutalmente perseguido, e nos demonstra, amados, com a sua conversão, a dimensão desse infinito amor de Deus. Eu queria que nós pudéssemos agora, amados,
dar um salto no tempo, deixarmos aqui esse acontecimento lá na estrada de Damasco, deixarmos aqui, amados, o início da conversão dessa vida tão preciosa, o maior pregador da palavra depois de Jesus Cristo. Alguns eruditos dizem que os dois maiores acontecimentos do cristianismo, preste bem atenção, alguns eruditos, teólogos eruditos, dizem que os dois maiores acontecimentos do cristianismo foram pela ordem. O primeiro deles, a ressurreição de Jesus Cristo, que é o fundamento da vida cristã. E o segundo acontecimento foi exatamente a conversão de Saulo. Converter Saulo era considerado uma coisa tão fora da possibilidade. E até ainda hoje impacta de tal forma que mais de 2 milênios depois, os teólogos, os eruditos continuam considerando a conversão de Saulo como o segundo maior acontecimento cristão. Isso em toda a história da igreja. Por isso que nós precisamos olhar para a vida de Paulo, a quem Deus escolheu, separou, fez dele pequeno para que se tornasse grande. Olhar para a vida dele e perguntar assim: o que a conversão de Paulo tem a ver conosco? Se a palavra de Deus não tiver sentido para nós hoje, não adianta lermos, meditarmos, praticarmos. Mas eu queria que hoje você pudesse refletir. Você que está no santuário, você que está acompanhando a ministração desta palavra. O que a conversão de Paulo tem a ver com você? Você pode perguntar: o que isso tem a ver comigo? O que tenho eu com a conversão de Paulo? Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que assim como Paulo, nós também somos frutos desse imenso amor. O amor de Deus que acolhe, que perdoa, que transforma, que resgata e que salva. Meditando nesta palavra e em tudo aquilo que Deus tem trazido ao meu coração e eu tenho compartilhado com a igreja nas últimas semanas, eu me lembrei de um encontro de 26 anos atrás, exatamente dia 17 de junho de 1995, o dia em que eu tive, junto com a minha esposa e depois com a minha família, o encontro definitivo com o Senhor. Eu não era religioso como Paulo, ainda que tivesse uma religião. Eu não era zeloso pela palavra como Paulo, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Eu me considerava um amado filho de Deus. Algumas vezes até cheguei a dizer que eu me achava o filho caçula de Deus. Tantas eram, amados, aquilo que eu chamava de bênçãos, que foram derramadas sobre a minha vida. Tanto foram os sucessos que eu alcancei na minha trajetória profissional. Tantas foram as benesses, as conquistas alcançadas até os 38 anos de idade. Mas foi exatamente aos 38 anos de idade que eu pude descobrir que eu era apenas um paralítico espiritual, como aquele paralítico que estava junto ao tanque de Betesda. Foi aos 38 anos de idade que eu pude entender quem é Deus e conhecer a dimensão desse amor. Uma vida marcada pelo pecado, no charco de lodo, o lamaçal do pecado, resgatada com mãos fortes e amorosas, abraçado, envolvido pelo amor que eu nunca conheci em minha vida e que eu gostaria imensamente que, assim como eu tive a oportunidade de conhecer esse amor, todas as vidas possam ter essa mesma oportunidade.
A conversão de Paulo remete à conversão de cada um de nós, todos nós, cada um em particular. Todos tínhamos as nossas desvirtudes, uma multidão de pecados. Não éramos dignos de conhecer o céu. Estávamos condenados à morte eterna, condenados ao inferno. Não fosse a obra gloriosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, se Ele não tivesse levado sobre si as nossas transgressões, pecados, iniquidades, doenças e enfermidades, não tivesse derramado o seu sangue precioso para nos redimir, para nos resgatar da maldição do pecado, nós morreríamos achando que éramos filhos de Deus e no desconhecimento, na ignorância espiritual, estaríamos vivendo eternamente na condenação do inferno. É por isso que nós precisamos refletir sobre esse amor e entender, amados, esse poder, o poder desse encontro de amor, de compaixão, de misericórdia. Esse encontro que nos lava de todos os pecados e que nos dá o poder para sermos feitos filhos de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Pedro, em sua carta universal, ele diz exatamente isso. O amor cobrirá a multidão de pecados. Tiago, capítulo 5, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Vou repetir esse versículo. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago capítulo 5, versículo 20. Amados, há uma delegação de poder, uma delegação de autoridade. Há um comissionamento feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida, para que nós estejamos indo atrás das criaturas, para que nós preguemos o Evangelho, falemos desse amor às criaturas. Por isso fiz questão de frisar no início deste culto, amados, que nós precisamos compartilhar a palavra de Deus, precisamos divulgar a palavra de Deus, falar desse amor, falar do Evangelho de Cristo, tanto presencialmente quanto virtualmente. Nós temos, amados, ministrações poderosas da palavra, tanto ministrações que fluíram deste altar, como ministrações que fluíram de outros altares, onde Jesus Cristo é o Senhor, que precisam ser compartilhadas, que precisam ser divulgadas, propagadas. Porque se nós não fizermos isso, amados, sabe o que ocorre? Muitas vidas não conhecerão a Cristo. Nós precisamos entender esse propósito de Deus. Precisamos nos empenhar. Não podemos ser egoístas, achando que por nós termos sido alcançados, glória a Deus pelos que foram alcançados, já é o suficiente. Eu não sei se você é capaz de compreender que muitas pessoas que amamos, pessoas muito íntimas, muito próximas, pessoas com as quais nos relacionamos presencialmente ou virtualmente, jamais conhecerão esse amor. Nós vamos assistir a isso passivamente. Sabemos o valor que cada vida tem para Deus, que Ele entregou seu próprio Filho por amor às vidas. Falamos da conversão do etíope eunuco. Filipe pregava às multidões e Deus o interrompeu e disse para ele: vai agora ao deserto, que lá tem uma vida que me é preciosa.
esse eunuco etíope que tinha uma deformidade física, ele era castrado. E a lei de Moisés impedia que quem tivesse qualquer tipo de deficiência ou deformidade, seja do próprio nascimento ou causada pelos homens, não poderia adorar a Deus, não poderia frequentar a igreja. Havia uma rejeição àqueles que possuíam deficiência ou deformidade. Os sacerdotes, os principais da sinagoga, eram rigorosos, faziam a seleção de quem podia entrar na igreja, quem não podia entrar, quem podia adorar no templo, quem não podia adorar no templo. Mas esse Deus de amor, de misericórdia, Ele não faz acepção de pessoas. Ele olhou para a vida daquele etíope e disse para Filipe: Filipe, para de pregar as multidões e vai pregar aquela vida que eu amo e que me é preciosa. Cornélio, o centurião da guarda romana, diz a palavra que ele era temente a Deus, um homem generoso, bondoso. Atos capítulo 10. Recebeu a visita de 2 anjos, dizendo para ele: as tuas orações e as tuas esmolas chegaram ao coração de Deus. A dizer para ele: Deus ama a tua vida, Cornélio. Deus ama a tua casa. E Deus moveu o coração de Pedro, mostrando para Pedro a importância de uma vida gentia. Cornélio, o etíope, Saulo, essas vidas preciosas para Deus se parecem conosco, amados. E nós conhecemos muitas vidas que amamos e com as quais conviveremos apenas neste tempo da nossa peregrinação, porque se elas não conhecerem o Senhor Jesus Cristo, nós nunca mais as veremos na eternidade. Por isso é necessário que nós olhemos para as almas, para as vidas com compaixão, com amor. Esse mesmo amor, essa mesma compaixão, demonstrados por Deus no alcance dessas vidas que tinham tantas deformidades, tantos pecados, tantas restrições, mas que foram acolhidas pelo amor de Deus, foram perdoadas pela graça de Deus, alcançadas pela multidão de misericórdias, e tiveram também uma multidão de pecados totalmente perdoados. O apóstolo Paulo, para nos fazer compreender a importância disso, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. O apóstolo Paulo, para nos fazer compreender a importância, para que nós jamais olhemos para as vidas como se elas não pudessem ser transformadas, ser resgatadas, ser alcançadas. Romanos capítulo 5, versículo 20. Eu vou falar um pouquinho até antes, porque Paulo aqui faz uma reflexão. Desde o pecado de Adão, diz assim a palavra, a partir do versículo 17, Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Sabe o que significa isso, amados? Não importa qual seja a multidão dos nossos pecados, não importam quais sejam os pecados das vidas que amamos, o amor de Deus é uma fonte de misericórdia que traz esperança para o pecador. Como Paulo, nós também não merecíamos ser tão amados, perdoados, acolhidos,
Mas diz a palavra também em Romanos capítulo 5, versículo 8. Volta um pouquinho. Nós estamos no capítulo 5, versículo 8, diz assim, Romanos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou que nós mudássemos de vida para nos amar. Ele não esperou que nós mudássemos as nossas atitudes para nos amar. Ele não esperou que nós mudássemos o nosso jeito de ser, mudasse a nossa forma de viver para nos amar. Ele nos amou de forma incondicional, sendo nós ainda pecadores. A reflexão que eu quero que você tenha é aquela que eu tenho tido esses dias. Muitas pessoas estão morrendo sem conhecer esse amor, sem ter esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 55, versículo 6, apenas ouça, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A palavra de Deus diz que haverá um tempo em que o Senhor não o ouvirá mais, porque Ele dá todas as oportunidades. Nós precisamos nos conscientizar disso, amados, e buscar aqueles que estão distantes. Eu quero que você possa compreender que Deus fará uma obra de amor, não através dos anjos, mas através da sua vida, pelo operar do Espírito Santo de Deus. Voltando a Tiago capítulo 5, versículo que já lemos, versículo 20, diz assim: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho o pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Deus fará uma obra de amor, uma obra de resgate, através das nossas vidas. É tempo de nós nos movermos, amados, de despertarmos para essa realidade, caminharmos em direção aos necessitados desse amor, desse acolhimento, desse perdão, da salvação. Esta tarde, o Senhor me fez refletir sobre uma verdade que é constrangedora. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim, Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Percebam, amados, que Jesus diz assim: eu não estou apenas batendo, embora ele diga: eis que estou à porta e bato. Porque ele complementa dizendo: se alguém ouvir a minha voz, isso significa que ele não apenas bate, como ele chama. E nós temos aprendido, segundo a palavra, que Deus não nos trata como anônimos. Deus nos chama pelo nome. Então Jesus está à porta batendo e nos chamando pelo nome. E ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. E nessa reflexão, o Senhor me fez compreender uma verdade que é constrangedora. Muitos não ouvirão Jesus batendo a porta e chamando. Muitos só se despertarão para buscar o Senhor Jesus quando a enfermidade bater a porta, quando a falência bater a porta, quando o vírus bater a porta, quando alguma tragédia familiar bater a porta. A preocupação que nós devemos ter, amados, é que não seja necessário esperarmos outra situação baterem à nossa porta para que nós busquemos a Cristo, busquemos a presença de Deus. E nós temos essa responsabilidade de fazer essa obra, amado, para alcançar essas vidas
que como as nossas vidas, como nós, são muitíssimo preciosas a Deus. Eu quero encerrar lendo um trecho da palavra de Deus em Romanos, capítulo 10. Queria que você acompanhasse comigo. Que você pudesse compreender, meu amado e minha amada, a grande responsabilidade que recai sobre as nossas vidas. Romanos capítulo 10, versículo 8 diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocarem. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Presta atenção agora. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Versículo 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Queria que você pudesse ser um agente do Evangelho, um evangelista. Queria que nós pudéssemos nos levantar como igreja, com vidas que já tiveram um encontro real, verdadeiro, poderoso com o Senhor Jesus Cristo. Vidas que conhecem o verdadeiro valor de cada vida diante do Deus Altíssimo. Que nós pudéssemos tornar os nossos pés formosos como pregadores das boas novas. Há uma responsabilidade que Deus trouxe para cada um de nós, amados, de manifestarmos o seu amor para cada vida, sem olhar para a situação de cada vida, para a multidão de pecados, sem que o nosso coração se endureça, sem que os nossos lábios se fechem, sem que os nossos olhos, sem que os nossos ouvidos também sejam fechados, para que não possamos ter compaixão dessas vidas. Nós precisamos, amados, falar desse amor que acolhe e perdoa uma multidão de pecados. Que nós mesmos jamais deixemos de ouvir a voz do Senhor, que está à porta e bate, para ter comunhão conosco. E que nós busquemos as vidas e falemos desse amor, antes que elas ouçam outros, batendo a porta. Então saiam desesperadas à procura daquele que sempre esteve à busca dessas almas. Deus nos dê graça, nos fortaleça, nos conduza em vitória. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Reflita neste momento. Eu queria que você pudesse apresentar diante do Senhor nesse momento vidas das quais você se lembra agora e que precisam chegar ao conhecimento desse amor, ter esse encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Vidas preciosas. Como preciosa era a vida de Saulo, um perseguidor da igreja, mas que tinha sobre a vida dele o amor e a compaixão do Senhor. Quando Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perseguia os cristãos, perseguia a igreja. Ele não compreendia que todos aqueles que perseguirem qualquer dos filhos de Deus estão perseguindo ao próprio Deus.
Ele não sabia que aqueles que rejeitarem os filhos de Deus rejeitam ao próprio Deus. Mas quando ele teve um encontro, o seu coração foi quebrantado. E ele disse apenas: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus lhe disse: pregue o Evangelho. Dê testemunho da sua salvação, da sua conversão. Alcance vidas. Nós precisamos, amados, ser semeadores das boas novas. Nós precisamos saquear o inferno e povoar os céus. As nossas vidas são preciosas a Deus, como são preciosas as vidas daqueles que amamos. Não importa quão distante estejam de Deus. Reflita sobre isso, meu amado e minha amada. Mova-se. Se formosos são os pés do que anunciam a paz, os que pregam o Evangelho, significa que nós não podemos ficar sentados, paralisados, inertes. Precisamos caminhar para falar desse amor, desse perdão, dessa maravilhosa graça àqueles que estão distantes. Precisamos amar as vidas muito mais do que a aparência delas. Não importa quanto as julguemos pecadoras, elas são exatamente como cada um de nós era. Não merecíamos essa graça redentora, essa graça maravilhosa. Mas Deus é fonte desse amor que acolhe, que perdoa, que resgata, que salva e transforma. Deus seja louvado por essa porção. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos. E damos graças, Senhor, pelo teu infinito amor. Nós não éramos merecedores do teu amor, Senhor, do teu acolhimento, da tua graça redentora. Mas o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores, ó Pai. Queremos te agradecer por essa obra gloriosa, pelo nosso resgate, pela nossa salvação. E clamamos a Ti, Senhor, fortalece-nos, motiva-nos, move-nos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, para que possamos falar desse amor para vidas que estão distantes, vidas que são preciosas a Ti, Senhor, muito mais do que a nós. Senhor, não nos permita que fiquemos calados, ó Pai, diante das pessoas que amamos, que sejamos tímidos diante dessas vidas, ó Pai, não falando desse amor, dessa fonte de perdão, dessa graça redentora. Perdoa-nos, ó Pai, a nossa omissão, perdoa-nos a nossa inércia e move-nos, ó Pai, faze-nos caminhar falando das boas novas, falando do teu amor, da tua graça, da tua salvação, para que os nossos pés sejam formosos, como os pés daqueles que falam da graça do teu Evangelho, que pregam as boas novas. Assim te louvamos, Senhor, te bendizemos e pedimos-te perdão, Senhor, por todas as vezes que nos calamos, por todas as vezes que julgamos, por todas as vezes que dissemos, bem feito. Perdoa-nos, ó Pai. Dirige-nos segundo o teu querer e mover o teu Espírito. Usa-nos como instrumentos de resgate em tuas mãos de poder. Mas resgata-nos primeiro, Senhor. Faze-nos voltar ao primeiro amor. Faze-nos, Senhor, voltar à alegria da comunhão plena contigo, Senhor. Desperta-nos, ó Pai. Move-nos em primeiro lugar nos nossos lugares de acomodação, para que possamos buscar a tua face, estar em tua casa. E depois nos move em direção àqueles que ainda não te conhecem. Sejamos saqueadores do inferno e povoadores dos céus, para louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glorifiquemos a Deus por esse amor que acolhe,
esse amor que perdoa uma multidão de pecados. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja com todos amados, o Deus Altíssimo, desde agora e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe a todos, irmãos, se cumprimentem na paz, com toda a prudência, toda a cautela, mas com o amor que flui do coração, em nome de Jesus.